Olá, nesse vídeo eu quero falar com vocês, profissionais da saúde, sobre as vantagens do tratamento da dependência química estar pautado em métodos e conhecimentos específicos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Vanessa Sola, sou psicóloga, especialista em psicologia clínica e dependência química. Eu considero ao menos 6 vantagens do psicólogo, ou médico, ou assistente social, ou um enfermeiro, enfim, os profissionais da saúde, de modo geral, ter conhecimento técnico sobre dependência química e o seu tratamento. E a primeira vantagem é não precisar encaminhar seu paciente para outro serviço ou profissional caso ele apresente alguma demanda relacionada ao uso de substâncias psicoativas. O que eu observo, geralmente, é que muitos profissionais não acolhem pacientes que apresentam algum tipo de problema relacionado ao uso de substância ou que tenham um diagnóstico de dependência química por não se sentirem preparados para acolher essa demanda. E eu diria até que eu mesma, no início da minha trajetória, o primeiro contato que eu tive com pacientes dependentes químicos foi numa ocasião onde eu comecei um trabalho dentro de um hospital psiquiátrico. E nesse hospital, eles acolhiam pacientes com transtornos relacionados ao uso de substâncias, né? E eu comecei a perceber que toda a minha experiência, porque eu já vinha da experiência clínica, eu já atuava no meu consultório há 7 anos, com um trabalho bastante intenso até, né, no atendimento ao paciente, às demandas, né, que surgiam no consultório, e mesmo com já um curso de especialização na área, né, da psicologia clínica, fazendo supervisão, enfim, fazendo tudo aquilo que preconiza o trabalho do psicólogo, eu percebia que toda essa experiência que eu já tinha adquirido e todos os cursos que eu havia feito não me dava subsídios para atender a essa população, né, a esse público, vamos dizer assim, específico, que eram os usuários de substâncias, né? Então, a primeira vantagem que eu vi de fazer cursos, me informar, ler, enfim, me capacitar na área da dependência química foi exatamente eu poder oferecer um serviço de qualidade e específico para a demanda dessa população. Porque não basta ser psicólogo, não basta ser médico, não basta ser enfermeiro, não basta ter a sua formação da graduação para poder atuar em qualquer campo. Isso não é só, obviamente, com a dependência química, isso é em todos os transtornos, né? Eu diria assim, os transtornos, o sofrimento psíquico, ele tem nuances, ele tem particularidades que requer do profissional que atua nesse campo da saúde mental, que adquira conhecimentos técnicos específicos do campo que deseja atuar, né? Então, apesar de não ter sido uma escolha ir trabalhar com dependência química, a partir do momento em que eu passei a receber esse tipo de demanda, eu percebi que eu precisava me capacitar, né? Então, a primeira vantagem do profissional ter conhecimento específico sobre o campo é ele não precisar abrir mão desses pacientes. Isso nos leva ao que para mim está também como primeira vantagem para o próprio paciente, porque uma das características muito específicas, né, dessa população que são os usuários de substâncias é que eles são muito ambivalentes em relação ao tratamento. Então,
eles, geralmente, a tomada de decisão por buscar ajuda, ela acontece de uma forma muito repentina. Então, ele, de repente, tem ali vamos dizer assim, um lapso de consciência, né? Ele consegue ter uma maior clareza da realidade no qual ele se encontra, e então, quase que como de súbito, ele pede ajuda. Ele vai até um serviço, ele recorre à família pedindo ajuda, ou ele vai até um serviço que ele conhece, ou ele liga para alguém que atua nessa área e pede socorro. Então, se nesse momento esse paciente chega até você e você não tem o conhecimento específico para atendê-lo, é também um desperdício de tempo, pois esse paciente provavelmente, se essa ajuda não for oferecida prontamente, ele vai oscilar na decisão e ele vai acabar recuando nessa tomada, né, nessa atitude de ter procurado ajuda. Então, é uma desvantagem para o profissional que acaba abrindo mão de uma demanda, que acaba precisando encaminhar esse paciente para um outro serviço ou um colega de profissão que ele julga mais capacitado para atendê-lo, perdendo ali a possibilidade, né, de oferecer o seu serviço a essa pessoa, mas também é uma grande desvantagem para o próprio paciente. Ele não sabe se você conhece ou não do problema dele. Ele sabe que de repente você é um psicólogo, então ele recorre até você, ele marca uma consulta ou a família leva esse paciente até você, até o seu serviço, ou até o seu consultório, até a sua clínica, enfim. E se nesse momento, por falta de conhecimento, você titubeia e acaba abrindo mão, você também está dificultando o acesso desse paciente ao início imediato, ou seja, ao pronto atendimento dessa demanda. E, voltando, né, a gente sabe que no caso de dependência química, esse retardo no início imediato da oferta de ajuda, da oferta de tratamento, pode realmente levar esse paciente a se distanciar da possibilidade de iniciar um processo de recuperação, né? Então, se naquele momento ele não encontra ajuda prontamente, ele vai recuar e vai saber quando ele vai ter novamente essa disposição, né? Essa motivação para buscar ajuda novamente. Então, é como assim, perdemos uma grande oportunidade e, quiçá, perdemos o paciente, não no sentido financeiro da coisa, né? Perdemos esse paciente, deixamos de ganhar, não nesse sentido. A gente pode realmente perder esse paciente para as drogas, né? Talvez essa tenha sido a primeira vez que ele toma a decisão de buscar ajuda e na dificuldade de ter acesso a esse suporte, ele volta ao uso e a gente nunca sabe se ele vai ter de novo essa disposição e nunca sabemos se nesse retorno ele não pode se perder de vez nesse mundo de drogas, podendo inclusive, perder a própria vida, né? Então, a primeira vantagem que eu vejo para todo profissional da saúde ter conhecimento específico sobre o campo da dependência química e o seu tratamento, né, como se dá as intervenções no campo da dependência química, é não desperdiçar as oportunidades de trabalho, seja do ponto de vista do profissional ou seja do ponto de vista do próprio paciente, que para mim aqui é a pessoa principal dessa história, né? A gente não perder o paciente pelo próprio bem do paciente, né? Uma vez que ele recorra a mim, que eu esteja de fato capacitada, minimamente capacitada para poder ofertar a ajuda que ele necessita e aproveitar a oportunidade que ele chegou até o meu serviço e engajá-lo num processo de tratamento, né? A segunda vantagem que eu vejo de todo profissional da saúde ter conhecimento específico do campo da dependência química é ele poder fazer o adequado diagnóstico da situação. Nem toda pessoa que chega com problemas relacionados ao uso de substância tem já uma dependência química em curso, ou um agravamento da dependência química, ou
o agravamento dos problemas associados ao seu uso. Ou seja, o conhecimento específico do campo da dependência permite ao profissional que ele consiga fazer o correto diagnóstico, ou seja, que ele consiga avaliar se aquela pessoa que está chegando tem uma dependência química ou se ela está ainda transitando num uso abusivo. Não que o uso abusivo seja menos problemático que uma dependência química, pois não há nenhum nível de segurança no uso de drogas, né? Mas as intervenções terapêuticas, as intervenções, enfim, das diversas terapêuticas que possam ser propostas, ela depende dessa avaliação prévia da gravidade do quadro. Então, para um usuário abusivo, as intervenções vão se pautar em alguns métodos, enquanto que para um dependente químico, já, né, com uma dependência química em curso, vão ser necessários outros tipos de abordagem, outros tipos de intervenção. E mesmo dentro da dependência química, se é uma dependência química mais leve, ela vai requerer um determinado projeto terapêutico, enquanto que uma dependência química mais severa vai requerer um projeto terapêutico mais intensivo. Ou seja, então ter o conhecimento específico sobre o campo permite que você, ao ter acesso a esse paciente, saiba como manejar essa situação e qual encaminhamento deve ser feito, seja em termos profissionais, né? Ou seja, quais os profissionais que vão precisar ser recrutados para atender a demanda desse paciente, seja em termos do encaminhamento, assim, olha, eu não tenho como ajudar, mas posso fazer o adequado encaminhamento para, de novo, a gente volta para a primeira vantagem, não desperdiçar de forma alguma a vinda desse paciente até o serviço, até o consultório, até a sua presença, né? Então, quer dizer, todo dependente químico que chega para tratamento, que chega até um serviço pedindo ajuda, seja no pronto-socorro, na emergência, porque deu entrada, porque está tendo como é que fala? Uma crise em decorrência do uso. Naquele momento, os profissionais que vão fazer a acolhida desse paciente, a abordagem desse paciente no pronto-socorro, no pronto atendimento de um hospital, eles precisam estar capacitados para fazer essa identificação do problema e esse paciente precisa ser abordado prontamente e já ser colocado diante a uma proposta de tratamento. Ou seja, não é só fazer o manejo da crise na qual ele se encontra e quando ele sai da crise, tchau e se cuide, né? Muito pelo contrário. Se ele chegou no seu serviço, ele precisa ser trabalhado para que haja o engajamento dele num processo de tratamento. Né? Então, a segunda vantagem é o profissional estar capacitado a fazer essa correta avaliação, esse correto diagnóstico da situação ou do quadro desse paciente para que seja, então, oferecido o plano de tratamento, a proposta de intervenção mais adequada a esse diagnóstico, ao perfil desse paciente. Né? A terceira vantagem de todo profissional da saúde ter conhecimento específico no campo da dependência química é exatamente isso, saber fazer a intervenção adequada, porque o primeiro passo é fazer essa avaliação do quadro. Então, quer dizer, eu consigo identificar qual o nível de dependência ou qual a gravidade da exposição desse paciente ao uso de drogas, né, as consequências da sua exposição ao uso de drogas. Mas, depois disso, eu preciso saber como intervir. Então, se é um paciente abusivo, por exemplo, se dentro dessa avaliação diagnóstica, eu chego à conclusão que esse paciente ainda não tem um quadro de dependência química, mas está já num processo abusivo do uso da droga, eu preciso saber como que se intervém, como se faz a intervenção nesses casos, né? Quais são os procedimentos mais adequados para abordar esse paciente que não é dependente químico ainda, mas que já tem agravos, consequências, né,
agravadas em decorrência do seu uso de drogas. Então, o que esse paciente requer? Que tipo de abordagem terapêutica? Que tipo de proposta de intervenção ele requer? A mesma coisa no caso do dependente químico, né? Então, tem uma dependência química em curso. Qual é a intervenção mais adequada? Como que se fala com esse paciente? Qual é a maneira que se aborda esse paciente? Como que eu faço esse primeiro contato? Como que eu faço esse acolhimento desse paciente? Como que eu estabeleço o rapport com esse paciente? Ou seja, tudo aquilo que vai facilitar, favorecer e fomentar essa decisão dele ter buscado ajuda, por exemplo. Né? Ou mesmo que ele não tenha buscado ajuda, que ele tenha chego forçadamente até o seu serviço, né? Como que eu vou abordar esse paciente que foi trazido até mim, ao meu serviço, ao meu consultório, ao hospital, quase que amarrado pela família, né? Então, como que eu abordo o paciente? Como eu abordo a família? Então, o conhecimento específico permite que, novamente, eu não desperdice nenhuma oportunidade, porque qualquer oportunidade é extremamente valiosa quando falamos de dependência química, e a falta de preparo do profissional vai fazer com que boas oportunidades sejam perdidas e que esse paciente não tenha acesso ao serviço de modo imediato, né? Retardando, então, né, o início de uma recuperação, o início de um tratamento, o início de uma recuperação e o pior, o agravamento do uso propriamente dito. Né? Então, a terceira vantagem é saber como agir, como esse paciente deve agir. Como eu falei no início aqui, né, do vídeo, pela minha falta de capacitação na área, quando eu fiz as minhas primeiras abordagens dentro daquele hospital psiquiátrico, eu cometi muitos erros, eu percebi que eu cometi muitos erros. Nada em termos de gravidade de eu ter causado algum dano para o paciente. Erros no sentido de ter perdido oportunidades, onde aquele paciente de repente se mostrava aberto. Primeiro que ele já estava dentro de um serviço de tratamento, então ele já tinha alguma prontidão ali para a mudança, para o engajamento num processo terapêutico, e por incapacidade não, por falta de conhecimento da minha parte, eu não soube fazer um bom proveito daquela oportunidade que eu tinha diante daquele paciente. Né? Então, eu digo até por experiência própria, né? Mesmo que você, profissional, não tenha interesse em atuar diretamente no campo da dependência com o tratamento de dependentes químicos, eu diria que como profissionais da saúde, nós somos agentes de saúde, né? E no campo da saúde mental, nós somos agentes de saúde mental. Então, por mais que eu não seja o responsável da linha de frente que vai atuar, que vai trabalhar dentro do tratamento, como uma peça do tratamento daquele paciente, como agentes de saúde, eu preciso ser um facilitador do acesso desse paciente ao tratamento e também promover ações de saúde mental, fazendo conscientizações, fazendo a parte preventiva, através da conscientização. Então, nós, como profissionais da saúde, precisamos assumir esse papel de agentes de saúde mental. E como agentes de saúde mental, a dependência química hoje é um grave problema de saúde pública. Então, nós, como profissionais da saúde, independente da área que atuamos ou do nicho dentro da saúde mental que nos especializamos, ter conhecimento sobre dependência química é condição sine qua non para uma formação de qualidade, porque mais cedo ou mais tarde você vai se deparar com pessoas apresentando problemas que estão associados ao uso de álcool e drogas. E você precisa estar capacitado para identificar isso e nem que seja para fazer o adequado encaminhamento, ser a ponte entre o profissional, entre o paciente e o profissional que vai cuidar desse paciente. Mesmo que você não cuide, você precisa ser o elo que liga essas duas pontas da corda.
né? Então, saber fazer a intervenção. E quando eu digo a intervenção, pode não ser a intervenção de tratamento propriamente dita, ela pode ser a intervenção de engajamento, ou seja, você vai intervir de modo a facilitar o acesso desse paciente a uma proposta de tratamento. Né? Então é muito importante que todo profissional da saúde tenha conhecimento específico, e essa, para mim, é a terceira vantagem de você ter esse conhecimento, né? Você poder aproveitar as oportunidades e saber como agir diante delas, né? A quarta vantagem que eu identifico para que todo profissional da saúde tenha conhecimento específico sobre dependência química e o seu tratamento é saber flexibilizar as suas condutas terapêuticas. Eu tenho como formação de base, né, sou psicóloga, mas a minha primeira especialização que é em psicologia clínica foi na área da psicanálise, né? Então eu sou uma psicóloga que atua com psicoterapia psicanalítica, né? E a gente sabe, né, quem é da área principalmente da psicologia, né, da área psicológica, sabe que a psicanálise, assim como as teorias psicológicas de um modo geral, tem métodos muito específicos de atuação, né? Tem uma postura que o terapeuta deve se conduzir, tem um método que ele deve propor, tem uma forma de fazer e de estruturar esse setting terapêutico. No entanto, uma das primeiras coisas que eu aprendi no campo da dependência é que se eu ficasse engessada no meu método, eu não ia conseguir ajudar. Por mais boa intenção que eu tivesse, eu não ia conseguir ajudar aquele paciente, nem que não fosse para eu tratá-lo. Eu não ia conseguir, inclusive, fazer isso que eu falei um pouquinho antes, ser essa ponte entre o paciente e um serviço de tratamento. Por quê? Porque a postura, por exemplo, psicanalítica é uma postura mais neutra, é uma postura que requer do terapeuta mais neutralidade, menos interferência, mais interpretação e escuta do que sugestões e orientações. No entanto, no campo da dependência química, é preciso você flexibilizar condutas, né? E eu só pude saber disso e começar a flexibilizar a minha postura diante do meu paciente com problema de uso de álcool e drogas, quando eu conheci o campo da dependência, né? Então, se antes, sem ter conhecimento sobre dependência química, alguém me falasse que eu precisasse flexibilizar, eu iria dizer que não, que o método funciona desse jeito e que eu então permaneceria como é que fala? Fiel a esse método, né? O método psicanalítico. Mas eu sei que no campo da dependência química é preciso ter um pouco mais de postura ativa, por exemplo. Né? Que é um pouco diferente daquilo que a gente aprende quando faz uma formação psicanalítica, né? Que é essa postura neutra. Então, o conhecimento específico do campo permite que você flexibilize suas condutas terapêuticas de forma a, de fato, ofertar uma ajuda que seja efetiva, que seja producente, né? Não quer dizer, e está muito longe de ser, que a psicanálise não serve para a dependência química. A gente até escuta algumas coisas correndo por ali, existem algumas abordagens terapêuticas que quer reivindicar a bandeira de a mais eficaz, mas a minha prática clínica mostra que não necessariamente. Então, o que eu quero dizer é assim, por mais que possa haver muito estudo dizendo sobre a eficiência de determinadas terapias no campo da dependência química, o que eu tenho de conhecimento empírico é que tanto essas teorias que têm eficácia também muitas vezes não apresentam eficácia, como aquelas ditas ineficazes já produziram bons resultados no tratamento da dependência química. O que me faz entender, portanto, que para determinados pacientes, determinadas condutas, determinados métodos terapêuticos funcionam mais do que para outros. Então, não quer dizer que se funcionou para Joãozinho e a Mariazinha, vai funcionar para o José, né? Talvez para o José o que funciona seja uma outra abordagem, um outro tipo de intervenção, né? Então, cada uma tem a oferecer. Eu sou daquela
eu sou daqueles profissionais que entendem que o diálogo e o intercâmbio entre saberes é sempre o mais produtivo, é sempre o que promove mais resultados efetivos e benéficos, tanto para o profissional, porque troca ideias, amplia seu campo de conhecimento, amplia seu repertório técnico e científico, né? Mas também e principalmente para o maior interessado, que é o próprio paciente, no qual não pode ali ficar no campo de batalha entre teorias, né? Ele precisa de uma ajuda e essa ajuda precisa ser efetiva. Então, ao invés de eu ficar presa, ou melhor, em vez de eu ficar presa numa luta egóica, né, na fogueira das vaidades de quem detém o método, a técnica mais eficaz, o que pode ser útil para aquele paciente que se apresenta na minha frente, que é um paciente único, singular, que tem suas próprias características, suas próprias particularidades e que pode se beneficiar mais de um método do que de outro, mais de uma teoria do que de outra, né? Então, essa flexibilização da conduta terapêutica só é possível para profissionais que têm conhecimento sobre o campo, certo? Porque senão ficar preso em algumas condutas pode ser antiterapêutico, pode ter um efeito do que a gente chama de iatrogênico, ou seja, algo que sim é muito bom, mas feito de uma forma inadequada por falta de conhecimento específico do campo, pode ter um efeito contrário, né? Pode ter um efeito antiterapêutico. Então, a quarta vantagem para o profissional da saúde ter conhecimento específico sobre o tratamento e o campo da dependência química é ser capaz de flexibilizar a sua conduta terapêutica. A quinta vantagem que eu vejo para que os profissionais tenham conhecimento do campo é saber aproveitar e construir redes de apoio. Uma das coisas que a gente mais vê, principalmente nós, psicólogos, né, que trabalhamos em consultórios da psicologia clínica, o que a gente mais vê é que o psicólogo fica muito restrito ao seu consultório e estabelece pouco intercâmbio com outras áreas da saúde, com outros saberes, com outros profissionais, né? Então ele fica muito restrito ao atendimento individual e acaba estabelecendo, né, pouco intercâmbio de conhecimento. E com isso, ele também perde a chance de perceber o que pode ser construído em termos de rede de suporte e de apoio para o paciente, né? Então, você conhecer a dependência química é você estar ciente que é um paciente que vai requerer diferentes tipos de suporte e de apoio. E quando você começa a atuar nessa área, você vai estabelecendo, fazendo esse networking, né? Mas um network que visa ofertar melhores alternativas para o seu paciente, né? Não é um networking pensando na sua atuação profissional apenas, mas principalmente porque você consegue construir uma linha de raciocínio no qual você percebe a necessidade da rede de apoio e o que existe sendo ofertado dentro dessa estrutura social, vamos dizer assim, e que você pode se valer para construir um plano de tratamento para aquele paciente personalizado, né? Personalizado é exatamente aquilo que vai ao encontro das necessidades daquele indivíduo, né? Então, talvez seja um paciente que precise do médico psiquiatra e, juntamente com ele, do suporte de um assistente social e, juntamente com isso, de um trabalho do acompanhamento terapêutico. Pronto, formei uma rede de apoio, né? Então, eu preciso ter conhecimento do campo da dependência para saber as várias modalidades de intervenção que existe e que possam ser úteis na hora de eu formatar um plano de tratamento para aquele indivíduo. Então, veja que quando a gente fala de rede de apoio, rede de suporte, plano de tratamento, eu não preciso ter toda a estrutura. Eu preciso saber quem oferece esses tratamentos. Então, eu posso continuar atuando no meu consultório ali, bonitinha, no individual. Mas, se eu trabalho com esse público e sabendo, então, de tudo que requer o atendimento dessa população, dessa demanda, eu estabeleço conexões para montar uma rede de apoio
e ofertá-la a esse paciente. Então, eu tenho conexão com o psiquiatra, eu tenho conexão com uma assistente social, eu tenho conexão com um acompanhante terapêutico, eu tenho conexão, de repente, com um psicopedagogo, eu tenho conexão com uma neuropsicóloga, eu tenho conexão com um educador físico, eu tenho conexão com um enfermeiro, eu tenho conexão com um arte-terapia, né, com um arte-terapeuta, ou seja, o que pode ser útil e positivo para aquele indivíduo e então criar essa rede de suporte do ponto de vista técnico profissional, mas também criar uma rede de suporte do ponto de vista social e pensando na coletividade, né? Então, quer dizer, quem se tem ao entorno desse paciente que pode ser pontos de apoio nosso, da equipe terapêutica, nesse ambiente de convívio do paciente. Então, de repente, ele tem um amigo super atuante, super influente na vida dele, e que ele pode ser uma rede de suporte para nós e para o paciente. Ele pode ter um familiar dentro da sua estrutura familiar que seja alguém importante, ele pode ter... ele pode fazer parte, de repente, de um grupo no bairro dele, que ele está faltando e a gente pode acessar essa pessoa. Enfim, é criar uma rede de suporte, não só técnico e profissional, mas também social, para que a gente possa ir fazendo, de novo, né, refazendo essa estrutura orgânica e social desse indivíduo, né? E isso só é possível para aqueles profissionais que conhecem especificamente o campo da dependência química. Então, olha a importância, e de novo eu volto e bato na tecla do ponto da questão de sermos agentes de saúde mental. Então, a gente não pode ficar preso naquele posicionamento de que eu sou psicólogo, meu foco é trabalhar com transtorno de ansiedade e ponto, e tudo que foge à regra não me cabe. Não, você como psicóloga, antes de qualquer nicho que você atua, você é uma agente de saúde mental. Antes de ser médico, você é um agente, ou melhor, antes não, né? A partir do momento que você se torna psicólogo, médico, enfermeiro, terapeuta ocupacional, eu diria até também outras áreas, assistente social, educador físico, uma nutricionista, você se torna um agente de saúde. Você está ali levantando a bandeira da saúde, né? Você é da área da saúde. Você não é da área da doença, né? Fazendo um contraponto, né? Sobre profissionais que trabalham apenas quando a doença já se estabeleceu. Não. A gente trabalha como promoção de saúde, não importa o campo. Se você se formou em alguma área da saúde, você é um agente de saúde. No caso da saúde mental, você é um agente de saúde mental, né? Então, você precisa saber como atuar nessas áreas, e porque, como eu disse, também já falei num outro vídeo, é muito provável que você se depare em algum momento da sua atuação com um paciente apresentando problemas relacionados ao uso de álcool e drogas, e você precisa saber atuar, você precisa saber o que fazer, né? E, por fim, o sexto, mas não menos importante, a sexta, né, mas não menos importante, vantagem que eu vejo de todo profissional da saúde ter conhecimento específico sobre o campo da dependência química é aumentar as chances de sucesso do tratamento, porque depois de tudo isso que eu falei anteriormente, o que você está, na verdade, fomentando é as chances de sucesso do tratamento e da sua intervenção. Então, só para retomar, se eu não desperdiço o encontro com esse paciente, né, que me pede ajuda e eu sei como socorrê-lo, né, porque conheço minimamente o campo da dependência química, e se ao socorrê-lo eu consigo fazer uma correta avaliação do caso, do quadro dele, da situação na qual ele se encontra, e a partir daí consigo adequar as intervenções de acordo com o diagnóstico, essa avaliação feita, e flexibilizando minha conduta, porque independe da minha formação, eu consigo, né, sair dessa postura enrijecida e oferecer, né, adequar minha conduta terapêutica à necessidade dele, sabendo aproveitar as redes de suporte técnico profissional como social que circundam esse paciente, eu obviamente estou
aumentando as chances de sucesso do tratamento ou da intervenção, né? Eu aumento as chances de engajamento desse paciente a um tratamento, eu aumento as chances de sucesso do tratamento, eu aumento as chances de sucesso da própria intervenção e com isso eu aumento as chances de recuperação desse paciente, né? Então, olha a importância de todo profissional da saúde ter conhecimento sobre o campo da dependência química. E hoje a gente sabe que muitos dos transtornos psicológicos vêm associados, né? Ou melhor, hoje a gente sabe que o uso de álcool e drogas, eles desencadeiam muitos dos transtornos psicológicos, né? Então, às vezes, mesmo que o meu nicho seja, não, eu trabalho apenas com transtorno de ansiedade, mesmo que meu nicho seja ansiedade, se eu não sei nada de dependência, talvez seja um paciente que faz um uso abusivo de algum tipo de substância psicoativa, e como eu não conheço o campo, eu não estou abordando essa situação, mesmo que ela apareça no consultório, mesmo que ela apareça na demanda do paciente, mas é como se eu negligenciasse, eu não desse a importância devida a determinados aspectos que contribuem para o quadro da ansiedade, né? Então veja como eu diria que hoje saber sobre dependência química é como fazer aquele curso básico de primeiros socorros, né? E que todo cidadão acaba fazendo, né? Eu preciso saber, tá, se eu vejo alguém tendo um ataque epilético, hoje todo mundo sabe, você precisa virar essa pessoa de lado, segurar a cabeça, para que ela não se engasgue com o vômito ou com a secreção que forma na boca dela. Então, quer dizer, eu não sou médica, eu poderia nem ser da área da saúde, mas é um curso básico para todo cidadão, porque eu posso estar no ponto de ônibus e alguém cair do meu lado tendo um ataque epilético, por exemplo. Então, veja, eu não preciso ser da medicina para fazer um curso básico de primeiros socorros, né? Então, se alguém tiver um ataque cardíaco, como que deve se proceder, para quem que se liga, né? Então, a gente sabe, olha, você pode ligar para o SAMU ou para a ambulância, né? Ou como é que fala? Pro bombeiro, de repente, que também ajuda, pode vir ajudar, ou seja, a rede de apoio, né, a rede de suporte. Então, quer dizer, para quem que eu ligo, como que eu devo proceder, se uma criança se engasga, como que se faz? Então, você sabe, se for uma criancinha, põe no colo, vira de bruço, dá umas batidinhas devagar nas costas, para ver se ela se desengasga, enfim. Então, o curso de primeiros socorros é para todo cidadão, né? Não é só para aqueles que trabalham na área da saúde, vamos dizer assim, né? Para médicos, é para todos os cidadãos. Agora, a mesma coisa eu diria, fazendo uma equiparação, hoje conhecer de dependência química equivale a ser um curso de primeiros socorros dentro da área da saúde. Todo mundo que atua na área da saúde precisa ter conhecimento básico, mínimo necessário no campo da dependência química para saber o que fazer quando se deparar com um paciente com problemas associados ao uso de álcool e drogas. Mesmo um nutricionista, ele pode estar lá. Hoje a gente sabe, por exemplo, só para fazer brevemente um rápido relato, hoje a gente sabe que pacientes bariátricos têm maior propensão de desenvolver problemas de alcoolismo, mesmo que não tinham nenhum uso problemático antes da cirurgia bariátrica. Então, quer dizer, você, nutricionista, que está atuando com o seu paciente bariátrico, será que você tem conhecimento específico? Saberia atuar caso ele passe a apresentar um problema associado ao consumo abusivo de álcool, por exemplo, em decorrência da cirurgia bariátrica, por exemplo? Então, quer dizer, veja a importância. Você de repente fala, tá, mas uma nutricionista não vai tratar o dependente químico, caso ele venha a desenvolver, né, uma dependência de álcool. Sim, não vai tratar, mas no total, porque a dependência requer uma equipe multiprofissional em jogo para ofertar o tratamento adequado. No entanto, eu preciso conhecer sobre como é que atua o álcool no organismo, como ele funciona, como é que se inicia e se progride para um quadro de dependência química. Então eu não vou, mandorinha não faz verão, eu não vou trabalhar sozinha como nutricionista, mas como nutricionista eu preciso saber sobre o problema,
né? E como atuar, porque a abordagem com esse paciente que começa a desenvolver, por exemplo, um alcoolismo, é diferente daquele paciente bariátrico que não fez um quadro de alcoolismo, né? Que não abriu um quadro de alcoolismo. Então, quer dizer, é preciso conhecer. Quanto mais conhecimento se tem, de novo eu volto a afirmar, para mim essa é a bandeira que eu sempre levanto, que eu sempre defendo. Nós todos da área da saúde, nós somos, a partir do momento que nos formamos em algum curso ligado à saúde, nós nos tornamos agentes de saúde. E como agentes de saúde, nós também atuamos de forma preventiva, né? E para atuar de forma preventiva, eu preciso conhecer elementos básicos daquilo que afeta a saúde das pessoas. E a dependência química hoje, ou o uso de álcool e drogas hoje, encabeça a lista dos problemas de saúde pública e que mais tem acometido a população, né? Direto ou indiretamente, né? Então, veja a importância, né, de todo profissional ter conhecimento específico nessa área. Bom, o vídeo de hoje era isso. Eu queria passar para vocês um pouco sobre essa noção de profissionais da saúde como agentes de saúde e da importância de se informar, se capacitar para ter conhecimentos específicos do campo da dependência química. Vocês fiquem à vontade para comentar esses vídeos, deixar suas sugestões aqui embaixo de outros temas que vocês gostariam de ver eu abordando, de vocês gostariam de debater. Eu queria muito ouvir vocês sobre a experiência de vocês, se vocês já se depararam, por exemplo, com um paciente dependente químico na prática de vocês, se vocês têm conhecimento na área, não tendo conhecimento, quais as dificuldades que vocês sentiram na abordagem desse paciente, tendo conhecimento, o que isso ajudou você num momento onde você se deparou com um paciente com problemas relacionados ao uso de álcool e drogas, enfim. Além de ser um vídeo que visa trazer informações e passar um pouco, né, da minha maneira de enxergar esse trabalho de nós profissionais da saúde relacionados a esse campo, eu também queria muito ouvir vocês. Então deixem seus comentários e nós nos vemos então nos próximos vídeos. Até lá!